Fala, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou falar quanto que a gente teria que ter investido aqui nessa pool de Bitcoin para a gente ter a mesma geração de renda que eu tive com essa carteira aqui dos meus investimentos no Brasil. Essa é uma carteira que tem 52 mil aplicado, principalmente, na verdade, basicamente, né, em ações e fundos imobiliários. Eu vou mostrar quanto que ela gerou aqui de dividendos no mês de abril para a gente comparar e descobrir quanto que eu teria que ter investido em pool de liquidez, utilizando, obviamente, dados reais, para ter esse mesmo rendimento que a gente teve nesse mês. Então vamos começar pelas pools. A primeira dela que a gente vai utilizar como exemplo é essa aqui, o USDC/CBBTC, que está na rede da Base, na Uniswap. Então eu vou abrir o Revert para a gente ver todos os dados dela. Então a primeira pool que a gente vai comparar é essa, está marcando aqui 72% de APR. Se a gente fizer um cálculo simples, 72 dividido por 12, né, 12 meses, estaria dando 6% ao mês. Mas a ideia não é utilizar com o valor de referência aqui, o USD. Porque dessa maneira, o cálculo do APR aqui, ele está considerando esse divergence loss positivo, esse impermanent loss positivo de $30. Então aqui ele considera que a nossa liquidez está $30 maior do que quando a gente montou ela. Por quê? Porque o Bitcoin se valorizou desde o dia que a gente montou, que foi 57,8 dias atrás. Então, para fazer esse cálculo aqui, a gente vai utilizar somente a quantidade de taxas geradas, que foi aqui 48,89. Então, vou abrir nessa planilha aqui. Total investido nessa pool foi 702 menos $30. Então, eu coloco 702,8 menos 30,74, isso dá $672. Foi o que eu investi nessa pool de USDC/BTC. Então, o total aqui, 672. Quanto que ela gerou até agora, né? Aqui está dividendos. Você pode entender por taxas ou por qualquer outro nome que você queira chamar. Eu vou colocar aqui dividendos mesmo. Então, foi um total de 48,89. 48,89. Quantos dias? A gente tem aqui 57,8 dias. 57,8. O yield diário aqui, eu preciso saber quanto que gerou por dia, né, em média, para fazer o yield diário. Então, eu vou adicionar aqui uma linha, que eu vou mudar de taxas por dia, que vai ser igual a 48,89, dividido pela quantidade de dias, está dando 84 centavos por dia. Então, a gente coloca aqui yield diário, divide essa taxa aqui, que foi gerada por dia, pelo total investido. Isso aqui a gente transforma agora em porcentagem, dando aqui 0,126% ao dia. Então, o yield mensal vai ser o yield diário vezes 30, transformando aqui novamente em porcentagem. A gente tem 3,78% ao mês. Deu a nossa pool de Bitcoin, em média, somente considerando as taxas geradas, né? Aqui os dividendos. No Revert, como eu comentei, está dando um APR maior. Por quê? Porque nesse cálculo aqui ele está comparando, utilizando esse divergence loss positivo. Então ele somou aqui na nossa liquidez esses $30. Como a gente quer comparar somente a capacidade de gerar taxa, eu vou utilizar a geração de taxa e o valor inicial investido. A mesma coisa eu vou fazer aqui com a carteira da B3, né? A segunda pool, a gente vai anotar aqui os dados, é uma pool de stablecoin, dólar com dólar. Essa é uma pool que eu já postei aqui na área dos membros e também compartilho os resultados dela aqui no Discord, né? Então, para deixar o pessoal a par das melhores oportunidades, que é essa pool aqui que está na Polygon, na rede da Polygon, na Uniswap, de USDC/USDCE. Então, ela foi montada há 16,1 dias atrás. Vou colocar 16,1 dias atrás. Quanto que ela gerou de taxa? Ela gerou um total de 0,0615. 0,0615. Um total investido de $14,08. 14,08. A gente tem um yield mensal aqui de 0,8%. Então você pode ver que já é um yield bem menor, né? Porque é uma pool de dólar com dólar. Então não tem permanent loss entre esses tokens. Aqui é realmente para você que quer rentabilizar, às vezes, um dinheiro que você tem em caixa, ou você não curte estar exposto a muita volatilidade, como a gente tem às vezes numa pool de Bitcoin, Solana, Ethereum. Então pode ser uma opção
interessante para você. A gente vai utilizar também na nossa base comparativa uma terceira pool que a gente tem. É uma pool também de stablecoins, dólar com dólar. Porém, essa aqui, ela está na Unichain. Também fiz um vídeo aqui na área de membros ensinando a usar a Unichain, como colocar na sua MetaMask, como adicionar a rede. Ela é uma rede que está com bastante incentivo, né? Se a gente vier aqui, por exemplo, em explorar pools, filtrar pela Unichain, a gente vê, espera carregar, que tem as pools com bastante incentivo, né? Mais 12% de APR, numa pool de USDC com USDT, aqui mais 70% de Ethereum, Ethereum com Bitcoin 17%, mais 84%. É uma rede que no momento está valendo bastante a pena fazer pool aqui, né? Os protocolos na V4, apesar de que eu mostrei no vídeo para membros que tem alguns bugs ainda, então não está 100% perfeita, mas realmente está gerando bastante taxa. E a nossa pool na Unichain é essa aqui, USDC/USDT. Então, como eu falei, Uniswap com alguns bugzinhos. Aqui a taxa caiu pela metade, ó, voltou. A nossa pool, ela tá com $85, né? Inclusive essa aqui nem com incentivo tá. Eu simplesmente encontrei uma pool que estava com APR maior, mesmo sem incentivo. Então ela tá com $85 e gerou 0,21. Ela é uma pool que está com 85,63, gerou de dividendos 0,213. Ela está no range há 3,8 dias, então isso dá por dia 0,05 em taxas, um yield diário de 0,065 e um mensal de 1,96. Então você vê aqui, está mais que o dobro do que a nossa pool de USDC/USDCE, porém, ela está menos tempo no range, pode ser que esses dias o volume esteja muito maior. Então, antes de migrar todo o capital para esse tipo de pool aqui, que você encontra um yield maior, é bom você esperar alguns dias para ver se realmente vai se manter assim maior, né? Até porque uma pool de stablecoin que já está há mais de 15 dias no range, a gente dá um APR aqui, se a gente anualizar 0,8, 0,81 vezes 12, então está dando aqui quase 10% ao ano de renda passiva em dólar com dólar, também é bem aceitável. Então por isso que eu não vou migrar todo o capital para cá antes de fazer. E mais uma pool que a gente tem no range, somente há 2,7 dias, é a pool de SUI com SDC. Aqui, obviamente, é bem mais arriscada, a volatilidade é muito maior, mas a gente vai anotar os dados dela só a título de curiosidade, né? Aqui ele mostra 138% de APR, mas eu vou utilizar os meus dados. Essa pool, ela foi montada há 2,7 dias atrás, com um total um pouquinho menos que $81, né? Salvo engano foi 79 ou 80, mas eu vou até utilizar esse valor aqui, não tem problema, $81,5, e nos gerou até agora 91 centavos aqui em token SUI, USDC, Cetos, também mais um pouquinho de SUI. Então, eu coloco aqui 91 centavos, aqui ele está dando um yield diário de 0,41% e um mensal de 12%. Então de cara a gente já vê que é um yield bem maior, né? Porém, como comentei, é um token bem mais volátil. A gente consegue ver aqui pelo gráfico, né? Aqui em amarelo está o nosso range. Então o token SUI aqui em janeiro estava valendo $5, chegou a cair quase 70%, valer aqui 1,70, e nesse momento aqui desse último fundo já se valorizou mais de 100%. Então realmente é um token bem mais volátil. Eu tenho que ter estratégia para fazer esse tipo de pool. Por isso que não é justo eu chegar, comparar minha carteira de renda passiva que está no Brasil com uma pool dessa que tem um yield mensal de 12%. Não faz sentido algum, né? Isso aqui é muito mais volátil, pode cair muito mais, pode subir muito mais. Então não é justo utilizar somente essa pool para fazer uma comparação. O que eu vou fazer nesse vídeo vai ser comparar, primeiramente, só com a pool de Bitcoin, que é a pool que está mais tempo no range, né? Quase 60 dias, e tende a ficar ainda um bom tempo no range. E depois vou fazer uma média aqui, como se eu tivesse uma carteira dividida aqui de acordo com o risco nessas 4 pools, né? BTC, dólar com dólar, dólar com dólar, e essa aqui de SUI para dar uma apimentada. Então na parte de pool seria isso. Vamos partir agora para nossa rentabilidade da carteira B3. Só que antes de mostrar ela, deixe aí no comentário, você investe 100% cripto? Você está dividido? Você ainda tem um pouco de dinheiro no Brasil? Você só investe em dólar? Você tem estoques, que são as ações nos Estados Unidos? Deixe aí no comentário como é que você investe e principalmente me diz o porquê, para a gente ver se faz sentido ou não, a gente vai trocar essa ideia nos comentários. Mas antes de continuar, eu te convido a conhecer nosso treinamento de DeFi do Zero ao Pro. Aqui você vai aprender do absoluto zero todos os conceitos e ferramentas que eu utilizo aqui no canal. Inclusive as estratégias e ferramentas mais avançadas, né, que utilizam proteção e empréstimo para fazer a sua pool. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado.
Então bora para a carteira B3. Ela é uma carteira que foi aplicado 52.960 nela, 52.960, e mês a mês ela vem nos pagando dividendos, né? Antes de mostrar quanto foi esse mês, vou mostrar a divisão dela. Então aqui 64% está em ações que pagam dividendos, né? BB Seguridade, que pagou mês passado ótimos dividendos. ISA, empresa de energia. Vale 3, Caixa Seguridade, outra seguradora. Banco do Brasil, Irani, Bradesco, Sanepar. Então uma carteirinha bem simples, né? Eu ainda vou enxugar mais ela. Estou aqui tomando um ferro em Cosan, mas obviamente era muito pouco investido, então não faz falta. Não é que não faz falta, né? Não traz muito prejuízo à carteira. Mas imagine se você era um cara que tinha 40% numa posição como essa, então é bem especulativo. Chega a ser tão especulativo quanto uma cripto, né? Tem muita gente que fala que cripto é muito volátil, que pode cair muito. Isso aqui é uma ação que foi muito falada aí ano passado, ano retrasado. E nesse momento eu tô com um loss aqui de 50% nessa ação. Ou seja, as ações também variam para baixo. A gente tem aqui um pouquinho em FIIs, maioria em fundo de tijolo, né? Fundo de shopping, XPML, BTLG, HGLG, logística. Então são fundos que todos os meses pingam um pouquinho na minha conta, né? Às vezes ali 1%, um pouquinho menos, um pouquinho mais, a depender do momento. Então eu gosto também de ter os fundos imobiliários nessa carteira. Agora aqui na aba Proventos, carregando aqui o histórico. Como eu comentei, em março foi um excelente mês, né? 1,22 mil, recorde aqui da carteira, de dividendos. Porém, em abril já foi bem menos, R$ 214. Isso acontece porque algumas ações, quer dizer, a maioria das ações não pagam todos os meses, né? Por exemplo, quem pagou aqui mês passado, que foi o maior pagamento, foi o BB Seguridade, que paga 2 vezes ao ano. Então é assim que funciona, tem mês que vai cair mais, tem mês que vai cair menos. Então vou anotar lá, R$ 214. R$ 214. Aqui eu botei os lançamentos dos ativos que me pagaram, né? Então Bradesco um pouquinho, R$ 30. Bradesco novamente, BTLG, XPML. Então a maioria fundos imobiliários. Você vê que esse mês foi bem fraco de ações, né? Por isso até que ficou bem menor ali os dividendos. Um pouquinho aqui de Itaúsa, bem pouquinho mesmo. E aos poucos a gente vai utilizando esse valor para fazer outros investimentos. Se a gente botar aqui um yield mensal, vai dar 214 dividido, ou dividir pelo nosso valor investido, né? Mesma maneira que eu fiz com as pools aqui. Vou transformar em porcentagem. Então deu somente 0,4% ao mês, nesse mês aqui de abril. Foi realmente um mês fraco no quesito dividendos. E agora a gente consegue comparar quanto que eu precisaria ter investido nessa pool aqui de Bitcoin para gerar esses mesmos R$ 214. Para saber isso, é muito simples, né? A gente calculou aqui nosso yield mensal na pool de BTC, que deu 3,78%. Então, quanto eu teria que ter aqui nessa pool, que iria me gerar 3,78% para dar os R$ 214 em taxa? Eu simplesmente venho aqui, pego 214 e divido por 3,78%. 0,0378. Isso dá R$ 5.661. R$ 5.661. Olha que interessante. Vou até destacar aqui em verdinho. Se você tivesse R$ 5.661 numa pool de Bitcoin, aqui no caso, que é a nossa pool, se você tivesse somente R$ 5.661, você iria gerar os mesmos R$ 214 que a nossa carteira de R$ 52 mil gerou aqui no Brasil. Obviamente, todo vídeo que eu faço comparando esse tipo de rentabilidade, eu tenho que fazer ressalva de que uma pool, a partir do momento que ela sai do range, você para de gerar taxa, você pode sofrer um impermanent loss, né, que é quando um token está se desvalorizando, mas até aí, como eu já mostrei, uma ação também pode se desvalorizar, um fundo imobiliário também pode se desvalorizar. Então, assim, você que vai chegar nessa conclusão de o que é mais arriscado, né? Você ter R$ 52 mil para gerar 214, que foi um mês fraco, tudo bem, às vezes vai gerar um pouco mais, ou se você prefere ter R$ 5 mil, 5.600 investido em Bitcoin, numa pool de Bitcoin, para gerar os mesmos 214. E aí, o que você acha que é mais arriscado? Aqui, sem sair 100% em Bitcoin, no caso, sair para o range inferior, você ainda teria mais R$ 45 mil para ir montando outras pools para continuar
a sua renda passiva, né? Se o seu objetivo é sempre ter esse fluxo de caixa. Então é bem interessante você fazer esse tipo de comparação aqui para ver quão boa pode ser a rentabilidade de uma pool, né? Quando comparado a um investimento tradicional. E agora a gente vai fazer então um mix dessa carteira, como se eu tivesse uma alocação aqui em cada dessas pools. Então eu vou colocar aqui em cima, por exemplo, uma alocação de 50% nessa pool de BTC. Então vamos colocar aqui BTC 50%. Vamos colocar aqui na pool de USDC barra USDC e vamos colocar que a gente tem alocado 20%. Vamos colocar mais 20% na terceira pool, que seria USDC barra USDT. E vamos colocar aqui na posição 4, nossa pool de SUI barra USDC, uma alocação aqui que resta, né, para dar 100% de 10%. Então, para a gente ter uma ideia de qual seria uma rentabilidade média de um portfólio que tem uma posição de Bitcoin com 50%, duas posições de dólar, né, totalizando aqui 40%, e mais 10% aqui no risco. Então agora eu vou acertar esse yield mensal que a gente calculou ali, vou colocar aqui e eu vou trazer a média ponderada. Então no BTC 3,78, o USDC barra USDCE, yield mensal aqui de 0,81, o USDC barra USDT 1,96% ao mês, e a SUI USDC a gente calculou aqui um yield mensal de 12,41. Então vamos supor que o capital total aqui fosse 100 mil, né? Então 50 mil estaria aqui em BTC, 20 mil estaria aqui na primeira pool de stablecoin, 20 mil na segunda pool e 10 mil na nossa pool aqui de SUI barra USDC. Então, utilizando esses pesos, ele dá aqui um total de 100 mil, né? Foi o que a gente está simulando agora, como se eu tivesse 100 mil nessas 4 posições, um portfólio bem conservador, né? Ele calcula um rendimento mensal aqui da soma, então daria 3.685, e daria aqui 3,69% ao mês. Então, interessante que ficou bem parecido com o yield da nossa pool de BTC. Porém, aqui nesse portfólio, olha que interessante, a gente reduziu muito a nossa exposição a ativos voláteis, né? Então, a gente está com 40% aqui em stablecoin, porém, como a gente colocou 10% da nossa alocação é uma pool de mais alto risco, com rendimento mensal maior, a gente consegue reduzir a nossa exposição na pool de Bitcoin e ainda assim a gente fica com um yield mensal de 3,69%. Então, um resultado bem interessante aqui. Então, para ter os mesmos R$214 que a nossa carteira da B3 gerou, a gente precisaria ter, fazendo aqui um arredondamento, né, os mesmos 5.660. Então, você teria que dividir nesse portfólio os 5.661, 50% na pool de BTC, 20% numa pool de stablecoin, 20% na pool de outra stablecoin e 10% nessa pool que é mais volátil de SUI. Você iria ter com R$5.600 os R$214 aqui da nossa carteira B3. E se você quiser fazer parte do nosso Discord e do nosso grupo do WhatsApp, além obviamente de ter acesso aos nossos vídeos exclusivos, eu te convido mais uma vez a se tornar membro aqui do nosso canal. Um abraço e fui!